E se um homem justo perdesse tudo? Seus filhos, sua riqueza, sua saúde, seus amigos? E se até Deus parecesse estar em silêncio? Satanás se apresenta e diz: ele só te serve porque tudo está indo bem. Em um único dia, tudo desmorona. A tragédia chega, a casa cai, o luto entra, a dor grita. Jó é acusado até por quem deveria consolá-lo. Mesmo assim, ele não amaldiçoa a Deus. No meio das cinzas, humilhado, com dor e desespero misturados nas palavras, ele levanta sua voz. Hoje você vai conhecer a história de Jó de uma forma direta, sem filtros, como talvez nunca tenha ouvido antes. Fique até o fim. Essa história tem poder para tocar profundamente sua vida. Na terra de Uz, sob o calor do Oriente, vivia Jó, um homem irrepreensível. Ele era íntegro, justo, temia a Deus e se afastava do mal. Sua reputação era como uma melodia de honra entre os homens. Não havia falhas em sua conduta. Além disso, era riquíssimo. Tinha 7 filhos, 3 filhas, milhares de animais, muitos servos. Era o maior homem do Oriente. Seus filhos costumavam fazer festas em suas casas, cada um em seu dia, sempre convidando as irmãs. Após cada ciclo de celebrações, Jó se levantava bem cedo e oferecia sacrifícios a Deus por cada filho. Ele pensava: talvez tenham pecado ou ofendido a Deus em seus corações. Jó era o sacerdote de sua casa, sempre intercedendo. Enquanto isso, nos céus, os anjos se apresentavam diante de Deus, e entre eles estava Satanás. Deus o questiona: de onde vens? Satanás responde: de andar pela terra. Deus então menciona com orgulho: você viu meu servo Jó? Não há ninguém como ele, íntegro, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas o acusador rebate: será que ele te serve de graça? O Senhor o protege, abençoa tudo que ele tem, tira tudo dele e verá se ele não te amaldiçoa na tua cara. Deus, em sua soberania, permite que Satanás toque em tudo que Jó possui, com a condição de não tirar sua vida. E o dia do desastre chega sem aviso. Enquanto os filhos de Jó estavam em festa, um mensageiro chega. Os sabeus atacaram, roubaram os bois, mataram os servos. Só eu escapei. Outro vem correndo. Fogo do céu caiu, queimou as ovelhas e os servos. Só eu escapei. Mais um. Os caldeus atacaram os camelos e os servos. Só eu escapei. Por fim, o golpe mais cruel. Um vento forte derrubou a casa onde seus filhos estavam. Todos morreram. Jó perde tudo. Rasga seu manto, raspa a cabeça e, ao invés de se revoltar, se prostra e adora. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em tamanha dor, ele não peca nem acusa Deus injustamente. A cena se repete no céu. Satanás volta e Deus novamente fala de Jó. Ele ainda mantém sua integridade, mesmo depois de tudo. Satanás insiste. Pele por pele. Toca na saúde dele e ele te amaldiçoará. Deus permite, mas ordena: poupe a vida dele. Satanás então atinge Jó com feridas horríveis, da cabeça aos pés. Jó se senta nas cinzas, coçando as feridas com um pedaço de cerâmica. A dor agora está em sua carne. E o golpe mais amargo vem da própria esposa. Ainda insiste em ser íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde: falas como uma insensata. Receberíamos de Deus apenas o bem e não o mal. Ainda assim, ele não peca com os lábios. Logo depois, 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vêm de longe ao saber de sua dor. Ao vê-lo, mal o reconhecem. Rasgam as roupas, choram e se sentam com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites, pois viram que sua dor era imensa. Após esse longo silêncio, Jó finalmente fala. Mas não é uma oração, é um lamento. Maldito o dia em que nasci. Que ele se apague do calendário, que não haja luz, nem lembrança, nem alegria nele. Ele não amaldiçoa a Deus, mas deseja nunca ter existido. Deseja que o dia do seu nascimento seja esquecido, envolvido em trevas. Deseja ter morrido ao nascer ou nem ter saído do ventre. Jó começa a ver a morte como descanso, como alívio. Ali, diz ele,
Os maus param de causar tumulto, os cansados descansam, os prisioneiros estão livres. Os servos já não ouvem os gritos dos senhores. E então ele pergunta: por que dar luz a quem sofre? Vida a quem está amargurado? Fala de pessoas que desejam a morte como quem procura um tesouro escondido, que se alegram ao encontrar o túmulo. Porque a luz é dada ao homem cujo caminho está encoberto e que se vê cercado por todos os lados por Deus. As palavras de Jó não são blasfêmias. São o eco de um coração humano mergulhado no desespero diante do silêncio divino. E ele termina seu lamento com um sussurro doloroso. Aquilo que eu temia aconteceu. Aquilo que eu mais receava me alcançou. Não tenho paz, nem descanso, nem alívio. Nem descanso tenho. Não há sossego, só agitação. O céu permanece calado. O vento levanta poeira ao redor de Jó, que continua sentado, em silêncio, coberto de feridas e dor. Então Elifaz, o temanita, rompe o silêncio com uma voz serena, porém firme. Se me permites, Jó, direi algo. Sei que talvez não queiras ouvir, mas quem poderia calar-se diante disso tudo? Ele respira fundo, encara o amigo prostrado e continua. Tu já fortaleceste muitos. Tua fala era apoio para os fracos. Eras consolo e firmeza. Mas agora que a dor te alcançou, tu te abalaste? Elifaz observa Jó e prossegue. Recorda-te, algum inocente já pereceu? Onde foram destruídos os justos? Pelo que vejo, quem semeia maldade colhe o mesmo. O sopro de Deus os consome. Suas palavras refletem uma crença antiga. Não há sofrimento sem culpa. Então seu tom muda. O olhar se torna mais sombrio. Ele relata uma visão recebida numa noite de medo. Uma palavra veio a mim em segredo. Um espírito passou diante do meu rosto. Fiquei paralisado. Então ouvi. Pode o homem ser justo diante de Deus? Pode o ser humano ser puro diante do seu Criador? Ele faz uma pausa e diz: se Deus não confia nem em seus anjos, quanto mais num homem feito do pó, esmagado como uma traça. Perecem sem aviso, ninguém percebe. Morrem sem entendimento. As palavras ficam no ar como nuvens pesadas. Elifaz acredita estar certo, mas o olhar de Jó não encontra consolo, apenas mais silêncio. Elifaz continua, sem dar espaço à resposta. Clama, Jó, a qual dos santos recorrerás? A dor não brota do chão, o sofrimento não nasce da terra. O homem é que nasce para a aflição, como as faíscas sobem no ar. Ele encara Jó com sinceridade, convicto. Se eu estivesse no teu lugar, buscaria a Deus. A ele entregaria minha causa. Ele então exalta a grandeza do Senhor. Faz coisas profundas, envia chuva, exalta os humildes, frustra os perversos. Pega os sábios em sua própria esperteza, mas também oferece esperança aos pobres. Seu tom muda de novo. Agora ele aconselha. Feliz é o homem corrigido por Deus. Não despreze sua disciplina. Ele fere, mas também cura. Ele golpeia, mas suas mãos restauram. Ele fala de livramentos, da fome, da guerra, das palavras maldosas. Promete fartura, muitos filhos e uma morte tranquila. Morrerás em paz como o trigo colhido no tempo certo. E conclui. Examinamos tudo isso, é verdade. Ouve, Jó. Aplica isso à tua vida. Mas Jó ainda está ali, entre cinzas, a alma ferida, e o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer teoria humana. Jó ergue os olhos. A poeira cobre sua pele cheia de feridas. Sua voz reaparece, pesada como chumbo. Ah, se minha dor pudesse ser pesada! Se minha aflição fosse posta na balança, seria mais pesada que a areia dos mares. Ele fala em angústia. As flechas do Todo-Poderoso me atingiram. Seu veneno entrou em mim. Deus me feriu. Meus gemidos não cessam. Ele se compara a um animal que anseia por alimento, mas diz que as palavras de Elifaz são como comida insossa. Comerei algo sem sabor? Tua palavra é como clara de ovo, sem gosto. Ele não quer mais viver. Clama por alívio. Quem me dera que Deus me esmagasse. Seria meu consolo saber que não neguei as palavras do santo. Mas Jó confessa sua fraqueza. Tenho forças para esperar. Que esperança tenho para suportar? Não sou de ferro. Não há auxílio.
só resta a ruína. E então, com dor aguda, Jó repreende os amigos. Ao aflito se deve compaixão, mesmo que ele tenha deixado o temor de Deus. Ele os acusa de serem como rios secos no calor. Prometeram alívio, mas trouxeram frustração. Pedi alguma coisa a vocês? Pedi ajuda? Exausto, mas firme, ele desafia. Ensinem-me e me calarei. Mostrem meu erro, mas suas palavras são vento. Com os olhos cheios de verdade, ele afirma: o justo pode resistir, mas quem aguenta quando até os amigos viram acusadores? Jó agora volta seu olhar para o céu. Não fala mais com homens, fala com Deus. A vida do homem não é uma dura servidão na terra? Como um trabalhador esperando o pagamento atrasado. Ele descreve suas noites como tormento. Deito-me e não descanso. Aguardo amanhã, mas ela não vem. Meus sonhos são cheios de medo. Sua pele está coberta de vermes, crostas, pus. Ele diz que seus dias passam como linha de costura, velozes, sem esperança. Meus dias são mais rápidos que a lançadeira do tecelão. Passam sem alegria. E então ele clama a Deus: lembra-te, ó Deus, que minha vida é como um sopro. Meus olhos não verão mais o bem. Ele sente que está desaparecendo como nuvem. Quem desce à sepultura não volta mais. Nunca mais verá sua casa. Nunca mais será lembrado. Ele não se cala. Abre a alma. Por que fizeste de mim um alvo? Sou um monstro marinho para me vigiares tanto? Jó se sente observado até nos sonhos. Quando tento descansar, me assustas com visões. Até o sono me atormenta. Com voz fraca ele diz: prefiro morrer a viver nesse corpo. Questiona: o que é o homem para que tanto o observes? Por que o provas a cada instante? Nem engolir minha saliva consigo. Por fim sua voz quebra. Se pequei, o que fiz contra ti, ó guardião da humanidade? Por que me fizeste alvo? Por que não perdoas minha falta? Em breve estarei no pó. Procurarás por mim e não estarei mais aqui. Depois disso, Bildade de Suá se levanta. Seu rosto é sério e suas palavras cortam. Até quando dirás essas coisas, Jó? Tuas palavras são como vento, barulho sem sentido. Ele não consola, ele corrige. Deus cometeria injustiça? O Todo-Poderoso seria incorreto? Ele sugere: se teus filhos pecaram, Deus os puniu com justiça. E apresenta uma solução. Se buscares a Deus, se fores puro e reto, ele agirá a teu favor, restaurará a tua vida. Bildade insiste que o arrependimento é a chave. O que Jó perdeu pode ser devolvido, se ele se humilhar. Então ele apela à tradição. Os antigos sabiam mais do que nós. Ouça-os. O papiro só cresce com lama. Assim é o ímpio. Prospera um tempo, mas murcha sem raiz. Conclui solenemente: Deus não rejeita o íntegro, nem apoia os perversos. E como se desse um veredito, afirma: se fores justo, Deus encherá tua boca de riso. Teus inimigos se envergonharão. Mas Jó permanece em silêncio. A dor não foi curada por palavras. A justiça de Deus continua sem explicação. Jó respira fundo antes de responder. As palavras de Bildade ainda ecoam, mas ele não responde com raiva. Fala com reverência e angústia. Sei que isso é verdade, mas como pode o homem ser justo diante de Deus? Ele reconhece a justiça divina, mas sente-se preso num julgamento impossível. Se alguém tentar discutir com Deus, não responderá nem a uma pergunta em 1000. Ele fala da grandeza de Deus, remove montanhas, abala a terra, cala o sol, caminha sobre o mar, criou constelações. Mas esse Deus é invisível, inalcançável. Ele passa por mim e não percebo. Jó sente-se pequeno diante de um Deus justo, mas inalcançável. Mesmo que eu fosse inocente, minha própria boca me condenaria. Ele admite: sou íntegro, mas já não me reconheço. Odeio minha vida. E então, em voz trêmula, lança sua dor ao céu. Deus destrói tanto o justo quanto o ímpio. Quando o desastre chega, ele ri do desespero do inocente. Jó sente que o mundo virou de cabeça para baixo. A justiça falhou. Se tentasse me purificar com neve, minha roupa me levaria de volta ao lamaçal. Ele deseja um mediador, alguém entre ele e Deus. Não há quem coloque a mão entre nós dois, que retire de mim a vara,
que tire o medo do meu peito. Por fim diz: aí sim eu falaria sem medo, mas do jeito que estou, não posso. Por acaso te agradas, ó Senhor, em me afligir, em desprezar aquilo que tu mesmo criaste? Jó se sente observado, esmagado, julgado por Deus. Ele pergunta: tens tu olhos humanos? Vês como o homem vê? Teus dias são como os nossos, teus anos como os de um mortal. Jó lembra que foi Deus quem o formou, e agora com dor questiona: por que me tiraste do ventre? Por que me fizeste nascer, se era só para sofrer? Ele clama: não foste tu que me moldaste como argila, que me bordaste como um tecido delicado? Mas agora tudo parece ruir. Tu me criaste e agora me desfazes. Jó questiona a justiça divina. Se pequei, tu me vigias, mas mesmo sendo justo, me julgas culpado. E então, num lamento profundo, ele diz: por que me deixaste viver? Deixa-me ao menos respirar antes que eu desça à terra da escuridão, à sombra da morte, onde não há ordem e até a luz é trevas. Deus ainda não responde. Jó continua em sua dor, esperando, perguntando, resistindo. Zofar, o Naamatita, então se levanta. É o terceiro amigo. Fala direto, sem suavidade. Jó, tantas palavras ficarão sem resposta. Tu achas que tua tagarelice te justificará? Zofar está indignado. Dizes que tua doutrina é pura, que és limpo aos olhos de Deus. Ah, se Deus falasse contigo, se abrisse os lábios. Ele acusa Jó de esconder pecado por trás de palavras bonitas. Saibas, Deus está sendo misericordioso contigo. Te deu menos do que mereces. Zofar se exalta em sua visão sobre Deus. Conseguirás compreender os mistérios do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus, mais profundos que o abismo, mais longos que a terra, mais largos que o mar. Para ele, ninguém escapa do olhar de Deus. E mesmo o tolo, em silêncio, continua tolo. Mas Zofar também propõe um caminho. Se preparares teu coração, estenderes tuas mãos a Deus e te purificares do mal, então poderás levantar o rosto sem culpa, esquecerás tua dor. Ele pinta um futuro de paz, mas só se houver arrependimento. Confiança te envolverá, dormirás em segurança, sem temores. Mas adverte: os olhos dos ímpios se apagarão, sua única esperança será seu último suspiro, um sopro vão. Zofar termina sua fala, mas não oferece consolo. Traz apenas juízo. Jó continua só, cercado pelos escombros da dor e pelo silêncio de Deus. Então Jó ergue os olhos e responde, não em lágrimas, agora com ironia. Ele fala aos três amigos: sem dúvida vós sois o povo, e com vocês morrerá toda a sabedoria. Seu tom é cortante. Ele se sente ridicularizado, mesmo sendo o justo que clama a Deus. Sou alvo de riso para quem está seguro, para os que têm os pés firmes. Eles desprezam quem tropeça. Jó vê o mundo de cabeça para baixo. As tendas dos ladrões prosperam. Os que provocam a Deus vivem tranquilos. A força está em suas mãos. Ele aponta para a má natureza. Pergunta aos animais, às aves, aos peixes, à terra. Todos sabem, tudo está nas mãos de Deus. A vida e a morte, a força e a fraqueza, tudo depende dele. Ele reconhece o poder divino. Deus destrói e ninguém reconstrói. Fecha e ninguém abre. Seca os rios e os transforma em pó. Jó exalta a força divina com temor. Com ele está a sabedoria, o conselho, o entendimento. E então enumera os feitos de Deus. Derruba reis, cega juízes, confunde os sábios, humilha os poderosos, revela o que está oculto nas trevas. Jó termina lembrando que o domínio pertence a Deus, não ao homem. Seus caminhos não seguem fórmulas humanas. Sua voz agora é firme. Já não fala só com os amigos. Ele se volta para o céu. Tudo isso vi com meus olhos, ouvi com meus ouvidos. Entendi. Sei tanto quanto vós. Não sou inferior. Ele rejeita os discursos vazios. Quisera falar com o Todo-Poderoso, defender minha causa diante dele. Ele acusa os amigos. Vocês distorcem a verdade com zelo religioso, mas sem justiça. São inventores de mentiras, médicos sem valor. E diz, se ao menos se calassem, isso seria sabedoria. Jó os adverte.
Vão defender Deus com mentiras? Farão acepção de pessoas em nome dele? Acham que podem enganá-lo como se fosse um homem? Ele lembra: se ele vos examinar, tremerão de medo. Então, mais uma vez, ele se volta para o céu. Ouvi minhas palavras, atentai para minha defesa. Jó quer justiça, quer respostas. Quantos pecados cometi? Mostra-me minha transgressão. Ele sente que Deus o trata como inimigo. Por que escondes teu rosto? Por que me persegue como se eu fosse teu adversário? E com voz cansada diz: tu marcas cada passo meu, me vigias como quem vigia um condenado. Mas o homem é frágil, como madeira podre, como roupa comida por traça. Jó abaixa a cabeça. Suas palavras agora são antigas, ditas por qualquer homem cansado da vida. O homem nascido da mulher vive pouco e sofre muito. Como flor, murcha logo. Como sombra, desaparece. Tu o observas e o julgas, ó Deus. Jó reconhece sua limitação. Quem pode tirar o puro do impuro? Ninguém. O homem tem dias contados, limites definidos. Nada escapa ao olhar divino. Desvia o olhar de nós, Senhor, para que ao menos possamos descansar como um trabalhador ao fim do dia. E então Jó olha para a natureza. Vê esperança numa árvore. Mesmo cortada, pode brotar. Ainda que a raiz envelheça e o tronco morra, há chance de vida outra vez. O cheiro das águas retornará e a vida brotará de novo. Mas o homem não é assim. Quando morre, desfalece e desaparece para sempre. Ele expira. E onde está? Jó observa os rios secarem e os mares esvaziarem, mas o homem, ao morrer, não volta mais. Só despertará quando os céus deixarem de existir. Então ele revela seu desejo mais profundo. Quem me escondesse na sepultura, que me guardasse até passar tua ira. Sonha com o dia em que Deus o chamará e ele responderá do túmulo, livre da culpa de seus pecados. Mas a dura realidade o pressiona. Como a água desgasta a pedra, assim o homem se consome. A esperança se desfaz. Jó olha para o pó, para o silêncio da sepultura, e retorna à conversa, agora com voz de repreensão, não de consolo. Ele desafia. Responderá o sábio com palavras vãs, enchendo o peito com vento leste. Acusa-o de usar a boca para destruir, e não para trazer sabedoria. Tu anulas o temor a Deus e diminuis a devoção com tuas palavras. Para ele, as falas de Jó revelam culpa, não justiça. Teus próprios lábios te condenam. Elifaz se ofende com a ousadia de Jó diante de Deus e pergunta: és tu o primeiro homem que nasceu? Estavas antes dos montes? O acusa de desprezar o ensino, de se achar superior, de ter a sabedoria só para si, ouvindo o segredo divino. Então, como mestre, pinta o destino dos ímpios. O perverso sofre dores todos os dias, ouve sons de terror, vive esperando a espada. Sombra, vivem inquietos e morrem sem redenção. Ele acusa o rebelde que desafiou o Todo-Poderoso, armado com pescoço duro e escudo pesado, claramente referindo-se a Jó. Diz que o ímpio habitará casas desertas, colherá frutos amargos e nada levará da sua riqueza. Com frieza, afirma: o fogo consumirá sua tenda, seu fruto será vaidade, sua alma será enganada, pois o engano é a recompensa do ímpio. Elifaz termina sem consolo, sem compreensão. Ignora que, mesmo em silêncio, Deus continua sendo o único juiz. Jó suspira fundo. As palavras do amigo ainda ardem como sal numa ferida aberta, mas ele não busca mais compreensão. Apenas desabafo. Tenho ouvido muitas coisas assim. Sois todos consoladores molestos. Ele encara os amigos exausto e pergunta se acabarão as palavras vãs ou se só o incitam a responder. Com ironia diz: eu poderia falar como vocês se estivesse no vosso lugar, mas preferiria fortalecer-vos com minha boca. Crava: mesmo falando, minha dor não cessa, e em silêncio ela não me deixa. Jó volta-se então para Deus, como quem sangra por dentro, e expõe sua dor. Agora ele me esgotou, destruiu minha companhia, me despedaçou com seu rugido. Sua dor não é só física, mas social e espiritual. Testemunhas o acusam, amigos o abandonaram, Deus o entregou aos ímpios. Descreve seu rosto abatido, olhos fundos,
pele marcada pela dor, mas ainda assim mantém pureza nas mãos e sinceridade na oração. No meio do sofrimento, Jó tem um lampejo de esperança. Até agora a terra cobre meu sangue, mas tenho uma testemunha no céu, alguém nas alturas que intercede por mim. Ele clama, suplicando justiça além da vida. Meu defensor junto a Deus, que interceda por mim como um amigo. Mas logo a dura realidade o arrasta de volta. Contam-se meus anos em poucos passos, e nunca mais voltarei. Sua voz agora é fraca, mas firme. Cada palavra parece sair do fundo de um poço escuro. Meu espírito se vai, meus dias se apagam. A sepultura me espera. Ele olha ao redor e não vê consolo, apenas zombaria. Os zombadores estão comigo. Seus olhos derramam amargura sobre mim. Jó clama por alguém que o defenda diante de Deus. Dá-me, ó Deus, um penhor contigo, quem senão tu será minha testemunha. Mas a esperança escapa. Deus fechou o coração dos meus amigos para a sabedoria, e por isso não os exalta. Ele se sente abandonado, até pelos filhos dos que despreza. Diz: fui motivo de escárnio dos povos, cuspiam-me no rosto, sem vergonha. Cansado de lutar, sente-se quebrado por dentro. Meus olhos se escureceram pela dor, meus membros são sombra. Ainda assim, tenta achar sentido. Os justos ficarão pasmos, o inocente se levantará contra o hipócrita. Mas a esperança se torna frágil. O que me resta? Quem haverá? Finalmente resignado, encara seu destino. Juntos desceremos à sepultura e repousaremos no pó. Bildade se levanta, impaciente e ríspido. Pergunta até quando Jó falará daquele jeito e reclama de serem tratados como tolos. Ordena a Joalar que fale para que a luz brilhe, mas suas palavras trazem julgamento, não clareza. Afirma que o ímpio será arrancado da terra, sua lâmpada apagará, seus passos vacilarão e cairá na própria armadilha. Bildade detalha a destruição. O laço prende pelo calcanhar, o terror o cerca, a doença devora sua pele, a morte consome seus membros. Fala de uma casa vazia, sem descendentes, um nome esquecido. O ímpio não tem memória, é expulso das trevas, sem raiz nem ramo. Termina com frieza. Este é o destino do perverso, o lugar de quem não conhece a Deus. Mas Jó permanece ferido, mas vivo, acusado, mas não derrotado, silenciado, mas ainda buscando resposta. Ergue-se, segurando a alma com as mãos, a voz triste, agora com fogo sagrado. Até quando me afligireis com palavras? Já me insultaram 10 vezes. Não tem vergonha de me esmagar? Sente-se réu sem defesa. Mesmo que tenha errado, o erro é meu, não vos pertence. Com dor declara: Deus me oprimiu, me cercou, tirou minha glória, arrancou a coroa da minha cabeça. Sente-se como casa derrubada, árvore arrancada da raiz. Meus irmãos se afastaram, meus conhecidos me esqueceram, meus servos não me reconhecem. Minha mulher detesta meu hálito, até as crianças zombam de mim. Até os amigos íntimos o abandonaram. Tenho só pele e ossos, escapei por pouco. Clama aos amigos: compadecei-vos, pois a mão de Deus me feriu. Mas ninguém o ouve. Então Jó levanta a voz ao céu e profetiza, mesmo sem saber. Quem dera minhas palavras fossem escritas num livro, esculpidas em ferro e chumbo, para sempre. No meio do sofrimento surge uma luz. Sei que meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Com os olhos do Espírito vê além da dor. Mesmo que esta pele seja destruída, verei a Deus, eu o verei, não por outro. Jó termina com um aviso. Se continuardes a me perseguir, temei a espada, pois há juízo, e há quem julga. Zofar não espera o eco da fé de Jó se firmar. Responde rápido e duro. Por isso me apresso a responder, meu coração me obriga. Não discute a dor, mas a justiça. Diz que a alegria dos perversos é breve, que a felicidade dos ímpios dura pouco. Compara o ímpio a quem engole riqueza, mas logo vomita. Deus o faz vomitar tudo o que tragou, pois não digere o mal. Descreve o mal como veneno escondido na boca, doce ao paladar, mas no ventre se torna fel de víbora. O discurso é direto, sem piedade. O ímpio constrói riqueza, mas não a desfruta. O que roubou não pode guardar.
Zofar pinta a queda dos perversos como inevitável, rápida e brutal, sem herança, sem consolo. Quando estiver cheio, Deus lançará sua ira sobre ele. Fugirá do ferro, mas será atingido pela flecha. Termina pregando o julgamento final. Os céus revelarão sua iniquidade, a terra se levantará contra ele. Este é o destino que Deus reserva ao perverso, a herança que lhe cabe. Zofar cala, mas suas palavras pesam mais que o silêncio. Jó ouve, mas seu espírito não se quebra tão fácil, pois sabe que sua resposta não virá dos homens. Respira fundo. A dor ainda existe, mas suas palavras agora vêm claras e desafiadoras. Ouvi atentamente o que vou dizer. Isso será o consolo que me dareis? Olha para os amigos e solta a verdade. Porque os ímpios vivem, envelhecem e crescem em poder. Seus filhos estão seguros, suas casas em paz, seus rebanhos se multiplicam. Eles cantam ao som do tambor e passam seus dias em prosperidade. Jó expõe o que todos veem, mas ninguém quer admitir. Diz que os ímpios rejeitam a Deus. Dizem, afasta-te de nós, não queremos teus caminhos. Mesmo assim prosperam. A sabedoria é deles ou Deus julga tudo agora? Ele desafia os amigos. Quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Quantas vezes o desastre os alcança? Mostra que nem sempre o castigo cai logo sobre o perverso. Muitas vezes morrem em paz, enterrados com honra, seguidos por multidões. E lança a pergunta que cala a todos: quem me convencerá do contrário? Suas respostas são falsas, suas palavras são vento, retorna ele, abandonando toda a gentileza. Agora, se as acusações são diretas, pode o homem ser útil a Deus? O Todo-Poderoso ganha algo com a sua justiça? Ele acusa Jó. É por causa da tua maldade que sofres, tua iniquidade não tem fim. Sem piedade aponta o dedo. Tomaste penhor dos teus irmãos, desnudaste os necessitados, negaste água ao sedento, retiveste pão do faminto, mandaste viúvas de mãos vazias. Para ele, o sofrimento de Jó é merecido castigo. Estás cercado por laços e o medo te assalta. Deus está nas alturas e vê tudo. Será que pode se esconder dele? Ele enxerga além das nuvens. Jó caminha pelo caminho dos perversos, os mesmos que foram destruídos de repente. Em um último apelo diz: reconcilia-te com Deus e terás paz. Recebe sua instrução, lança o ouro no pó, e o Todo-Poderoso será teu tesouro. Promete restauração. Se Jó se humilhar e voltar-se para Deus, será edificado, orará e será ouvido. O que determinar for firme. Mas Jó não pediu riqueza, pediu justiça. E os amigos ainda não o escutaram. Jó levanta a voz novamente, não para os homens, mas para Deus, que permanece em silêncio. Hoje minha queixa é de rebeldia, mas minha mão reprime o gemido. Seu coração deseja um encontro com Deus. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, iria ao seu tribunal. Sonha com um julgamento justo, onde apresentaria sua causa. Falaria com argumentos, não para discutir, mas para ouvir e entender o que Deus diria. Ele acredita que Deus não o esmagaria, mas o ouviria. O justo estaria seguro diante dele. Porém, olhando ao redor, não vê Deus. Vou ao oriente, não está lá. Ao ocidente não o vejo. Ao norte, ao sul, nada. Mesmo assim, declara com fé firme: mas ele conhece o meu caminho. Se me provar, sairei como ouro. Jó afirma que tem seguido os passos do Senhor, guardado seus caminhos, não se desviou de suas palavras, mais do que do próprio pão. Mesmo sem respostas, confia. Deus é único, só Ele pode desviar quem deseja. Porém, a grandeza de Deus o assusta, por isso se perturba e teme estar diante dele. Deus derrete meu coração, mas não me destrói. Agora Jó aponta para a realidade. A injustiça caminha livre, e Deus parece silencioso. Pergunta por que o Todo-Poderoso não estabelece o tempo do juízo, pois os que o conhecem não veem seus dias. Descreve uma terra onde os maus agem impunemente, removem marcos, roubam rebanhos, espancam órfãos, tomam do pobre até o jumento. Os inocentes são pisados, os necessitados se escondem como animais selvagens, dormem nus e molham-se com a chuva dos montes. Buscam abrigo entre as pedras.
Crianças famintas recolhem restos, trabalhadores pisam uvas, mas morrem de sede. Homens gemem nas cidades, mas ninguém responde. Deus não parece notar essa injustiça. Jó reconhece a audácia dos perversos. Rejeitam a luz, assassinos se levantam com a aurora, adúlteros espreitam na sombra, ladrões agem na escuridão. A noite torna-se abrigo do pecado, mas o dia traz juízo. São como espuma sobre as águas, com herança maldita, esquecidos como árvores quebradas. Mesmo assim, Jó vê que nem sempre caem rápido. Deus os prolonga em segurança. Eles prosperam e se apoiam, mas tudo tem limite. São exaltados por um tempo e depois caem, colhidos como espigas maduras. Jó encerra com ousadia, mostrando que o juízo divino é certo, ainda que tardio. Se isso não for verdade, quem me desmentirá? Bildade fala pela última vez. Suas palavras são poucas, mas pesadas, como quem já não tenta convencer, apenas exaltar. Deus é soberano, temível em sua majestade. Ele reina em paz nos céus. Aponta para a grandeza divina e diz que há limites até para os exércitos celestiais, para quem não recebe sua luz. Depois, reduz o homem ao pó. Como pode o homem ser justo diante de Deus? Como ser puro quem nasce da mulher? Olha para o céu e conclui. Se até a lua não brilha pura, nem as estrelas são limpas aos seus olhos, quanto mais o homem, verme, filho do pó. Bildade se cala, não faz acusações diretas, apenas lembra que diante de Deus todos são pequenos. Mas Jó quer mais que silêncio e comparação. Espera justiça e um encontro com Deus, que tudo vê. Jó responde não com lamento, mas com admiração e reverência. Quão grande ajuda tens dado ao fraco e como socorre o braço sem força. Com ironia fala aos amigos, mas logo volta a contemplar o invisível, o inatingível. Fala dos mortos estremecendo sob as águas, do Sheol nu diante de Deus, do Abadom sem cobertura. Descreve o Deus que sustenta tudo invisivelmente, que estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Com poesia e poder declara: Ele envolve as águas em suas nuvens, mas elas não se rompem. Cobre a lua, traça um círculo na face das águas. Aponta o limite entre luz e trevas, onde o universo se curva diante da glória divina. As colunas do céu tremem e se assustam com sua repreensão. Vê no mar o dedo de Deus, que acalma as ondas com sabedoria e fere o monstro do abismo. Jó fecha os olhos e confessa: tudo isso são apenas as bordas dos seus caminhos, o sussurro do que ouvimos. Mas o trovão do seu poder, quem poderá entender? Sua voz não é de desespero, mas de convicção. Vive o Deus que tirou meu direito, o Todo-Poderoso que amargurou minha alma. Com firmeza jura: enquanto eu respirar, enquanto o sopro de Deus estiver em mim, não falarei falsidade, nem usarei meus lábios para engano. E com toda a força da alma declara: longe de mim dar razão a vós, até a morte não retirarei minha integridade. Jó segura sua justiça como um escudo e mantém-se firme. Sua consciência não o repreende por nenhum dia. Olha para o destino dos ímpios e o descreve com frieza. O que resta ao perverso quando Deus lhe corta a vida e tira sua alma? Seus filhos não serão socorridos. Sua casa será destruída pela tempestade. Riquezas virarão pó levado pelo vento. Fala da herança do perverso. O terror o persegue, a morte o arrasta. Os céus revelarão sua culpa, a terra se levantará contra ele. E conclui, sem recuar: esta é a porção do ímpio, a herança que o Todo-Poderoso lhe destina. Jó permanece firme diante dos homens e de Deus, ainda esperando resposta, mas sem abrir mão da verdade que carrega no peito. Por um instante se cala, mas sua mente mergulha fundo. Observa o que o homem é capaz de fazer. Cava a terra, explora suas profundezas, encontra ouro, prata, ferro e pedras preciosas. Desvia rios, abre passagens na escuridão, arranca tesouros escondidos do ventre da terra. Mas onde está a sabedoria? Onde o entendimento? Olha ao redor e não encontra. O homem não conhece seu valor. Ela não está na terra dos vivos. O abismo diz que não está em mim. O mar declara:
Aqui não habita nem ouro, nem prata, nem safiras, nem cristal puro pode comprá-la. Então Jó aponta para o céu. Deus entende seu caminho e só ele conhece seu lugar. Viu os limites da terra, pesou o vento, mediu as águas, estabeleceu leis para a chuva e caminhos para o relâmpago. Ali viu a sabedoria, a declarou, a preparou e examinou. Por fim, Jó revela o que Deus disse ao homem. O temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é entendimento. Jó se recosta por um momento, deixando a saudade falar mais alto que a dor. Quem me dera ser como antes, nos dias em que Deus me guardava. Relembra a luz divina que o guiava, quando a lâmpada de Deus brilhava sobre sua cabeça e ele andava na luz, mesmo nas trevas. Revive o tempo em que o Todo-Poderoso era seu companheiro e seus filhos estavam ao redor. Lembra da prosperidade. Seus passos se banhavam em leite, a rocha lhe derramava azeite. Era respeitado e honrado. Quando saía à porta da cidade, os jovens se calavam, os anciãos se levantavam, os príncipes ficavam em silêncio. E todos que o ouviam diziam o bem, pois ele livrava o pobre que clamava. Era olhos para o cego, pés para o coxo, pai dos necessitados. Fazia justiça como roupa e manto, quebrava os dentes do perverso e arrancava sua presa da boca. Com um suspiro diz: pensava que morreria em meu ninho e multiplicaria meus dias como a areia. Minha vida parecia sólida, com raízes firmes e galhos frutíferos, renovada em glória. As pessoas o ouviam e esperavam suas palavras, que caíam como orvalho sobre elas. Mas agora tudo mudou. Jó guarda no peito o silêncio de quem já teve tudo, e hoje só tem lembrança. Suspira e desce da memória gloriosa a amarga realidade. Agora riem de mim aqueles que antes nem ousavam me olhar, filhos de homens que... Jó diz que teria recusado até mesmo cuidar dos cães do seu rebanho. Ele fala com desprezo dos zombadores, fracos e famintos, expulsos da sociedade, que vivem nas encostas, em cavernas, entre espinhos. Agora eles cantam canções de escárnio contra ele, cuspindo em seu rosto. Deus soltou sua corda e o humilhou. Eles não têm freio, se levantam contra ele como tropas quebrando muralhas, avançam como tempestades. Sua dignidade foi arrancada. Seu corpo está sofrendo. A dor o consome dia e noite. Seus ossos ardem como fogo. A pele se escurece e descasca. Já não anda ereto, se curva como cinzas. Sua harpa virou lamento. Sua flauta se tornou choro. Com voz fraca, ele confessa: clamo a ti, Deus, mas não respondes. Me levanto, mas só encontro teu silêncio. Jó se ergue pela última vez, como quem vai ao tribunal celestial, e apresenta sua defesa. Diz que fez aliança com seus olhos, então como cobiçaria uma donzela? Fala com sinceridade e firmeza. Se andou com falsidade, que Deus o pese em balanças justas, e saberá que é íntegro. Vai abrindo sua vida, sem medo de ser examinado. Se seu coração foi seduzido, se armadilhas foram colocadas ao próximo, que outro colha o que ele plantou. Fala da fidelidade à esposa, da justiça com os servos, da compaixão com os pobres. Se negou justiça ao servo, ou não estendeu a mão ao órfão, que sua mão caía do ombro. Lembra que teme a Deus, pois sabe que todos prestarão contas diante dele. Se alegrou com a ruína do inimigo, ou desejou mal ao inimigo, isso seria pecado. Revela que nunca fechou seu coração aos estrangeiros, nem escondeu pecados no peito. Se escondeu como Adão, com medo, merece vergonha. Então clama: quem me dera alguém me ouvisse? Eis aqui minha assinatura, que o Todo-Poderoso me responda. Encerra sua fala com ousadia e humildade. Se tomei terra à força, que espinhos cresçam no lugar do trigo. Jó se cala. Seu discurso termina, mas seu coração permanece exposto. Não diante dos homens, mas diante de Deus. Depois do silêncio de Jó, um novo som ecoa. Uma voz que ainda não tinha falado. Eliú, o mais jovem entre todos, se levanta. Até então, ele se calou por respeito aos mais velhos, mas agora não suporta mais. Está indignado com Jó, que justifica a si mesmo diante de Deus, e também contra os 3 amigos, que não encontraram resposta e ainda assim condenaram Jó. Eliú está fervendo por dentro.
Sou jovem, vós sois idosos, por isso não falei antes. Mas afirma que a sabedoria não vem da idade, e sim do sopro do Espírito de Deus no homem. Não são os anos que ensinam o que é justo. Agora ele fala com autoridade. Esperei suas palavras, ouvi seus argumentos, mas nenhum convenceu Jó. Ele não está ali para bajular, pois sabe que se o fizesse, seu Criador logo o rejeitaria. Respira fundo e anuncia. Tenho muito a dizer em defesa de Deus. Meu espírito me obriga, meus lábios falarão com sinceridade, minhas palavras virão de um coração puro. A tempestade muda de direção. Agora é Eliú quem fala, e o céu ouve. Eliú se volta diretamente a Jó, mas diferente dos outros, não o acusa com desprezo. Fala como quem deseja despertar, não esmagar. Ouça, Jó, minhas palavras. Falo com sinceridade, meus lábios expressam conhecimento puro. Ele se apresenta com humildade. Também fui formado do barro como você. Não tema, meu terror não te oprimirá. Então começa a abordar as palavras de Jó, que disse: Sou puro, limpo e sem culpa, mas Deus procura motivo para me destruir. Eliú o repreende firmemente. Nisso, Jó, não tens razão. Deus é maior que o homem. Mostra que Deus fala, mesmo quando o homem não percebe. Deus fala de muitas. Deus fala ao homem de muitas formas, em sonhos, visões, no leito da dor, para afastá-lo do mal e salvar sua alma do abismo. Jó descreve o homem sofrendo, com ossos doloridos, alma cansada até do alimento, pele grudada nos ossos. Mas há esperança se um anjo interceder. Alguém que diga, poupem-no, Deus será misericordioso, sua carne voltará jovem, ele orará a Deus e será atendido. Eliú conclui dizendo, é isso que faço, falo em favor de Deus, não para condenar, mas para mostrar a luz da vida. Olha para Jó e o convida. Se tens algo a dizer, quero ouvir, mas se não, escuta-me em silêncio, ensinarei a sabedoria. Ele levanta a voz diante de todos. Agora não fala só com Jó, mas também com os sábios ao redor. Inclinem os ouvidos, provemos juntos o que é justo, como o paladar prova o alimento. Eliú lembra as palavras de Jó que disse, sou justo, mas Deus tirou o meu direito. Para que ser íntegro se Deus me trata como inimigo? Jó bebe a zombaria como água, anda entre os maus e diz, não adianta agradar a Deus. Eliú defende o caráter do Altíssimo. Deus jamais comete injustiça. O Todo-Poderoso não pratica o mal. Eliú afirma que Deus retribui a cada um conforme suas obras e que nada o obriga a manter o fôlego da vida. Se ele retirasse seu espírito, toda a carne pereceria no instante. Desafia Jó. Se entendes, ouve. Pode governar quem odeia a justiça? Acusarás o justo e poderoso? Ele lembra que Deus não se impressiona com posição social, não favorece o rico sobre o pobre, pois todos são obra de suas mãos. Deus vê tudo, mesmo no oculto, ninguém o engana. Ele julga os poderosos, derruba os ímpios onde quer que estejam. Ele o conclui com um apelo à razão. Deus reina com justiça. Se o homem disser, pequei, não farei mais o mal, Deus perdoa. Então desafia Jó. Suas palavras são insensatas e precisam ser provadas até o fim, pois respondeu como homem rebelde. Mesmo assim, Eliú não amaldiçoa Jó. Chama-o ao arrependimento, pois Deus não erra, mas pode restaurar. Teu olhar é sério, tua voz firme. Não acuso por arrogância, mas exorto com zelo. Pensaste estar certo ao dizer, minha justiça é maior que a de Deus? Repete as palavras de Jó. De que me serve a integridade? O que ganho em não pecar? Eliú responde com sabedoria. Tua justiça ou maldade afetam a Deus tanto quanto as nuvens tocam o céu. Mostra que Deus é exaltado demais para ser abalado pelos atos humanos. Teus atos atingem os homens, não a Deus. Depois, ele aponta para o clamor dos que sofrem, o grito por socorro diante dos poderosos, mas falham na pergunta certa. Onde está Deus, nosso Criador, que nos dá canções na noite? Ensina que não é o clamor vazio que move o céu, mas o coração quebrantado. Deus não responde ao orgulho dos maus e rejeita a vaidade, não aceita palavras sem sinceridade. Diante do silêncio de Deus,
Eliú diz a Jó: esperas em vão que Deus fale, mas tua causa não está pura. Não despreza a dor de Jó, mas o convida a refletir. Não é Deus que deve mudar, é o homem que precisa entender. Sua voz se eleva, não para exaltar o homem, mas para anunciar a majestade divina. Espere mais, Jó. Ainda tenho palavras em favor de Deus. Falo com temor e autoridade. Minhas palavras vêm de longe, e atribuirei justiça ao meu Criador, pois não há falsidade em meus lábios. Eliú exalta a retidão divina. Deus é poderoso, mas não despreza ninguém. É forte em força e entendimento. Não poupa os ímpios, mas sustenta os justos com olhos atentos. Se estão presos em grilhões, é para que vejam seus erros e se arrependam. Ouvirem e servirem, viverão em prosperidade. Se recusarem, perecerão. Eliú alerta contra o orgulho na aflição. Cuidado para que a ira não te arraste, não confie nas riquezas, pois elas não salvarão. Convida Jó a olhar para o céu. Deus é exaltado em poder. Quem é mestre como ele? Ele contempla o universo, e sua alma se curva em admiração. Deus faz subir o vapor das águas, espalha nuvens, comanda os relâmpagos e cobre as mãos com trovões. Com o trovão, anuncia seu próximo passo. Com seu rugido, anuncia a tempestade. O céu começa a estremecer, pois o Deus que Eliú anuncia está prestes a falar. Eliú levanta os olhos ao céu. O vento muda, o ar pesa, sua voz se torna temor. Por isso meu coração treme, salta no peito. Aponta para o céu, ouve atentamente o trovão, o estrondo que sai da boca de Deus. Deus fala no céu, e a natureza obedece. Solta relâmpagos, depois vem o rugido. A majestade do trovão ninguém pode ignorar. Eliú contempla os fenômenos com olhos de fé. Envia a neve e diz: cai sobre a terra. Ordena a chuva e o aguaceiro, tudo para a sua voz. Homens se escondem, feras se recolhem, mas Deus continua agindo. Do sul vem o redemoinho, do norte o frio cortante. Com o sopro de Deus, forma-se o gelo. Ele enche as nuvens, faz chover sobre campos e desertos. Tudo faz segundo o seu querer, seja por correção ou misericórdia. Eliú volta-se a Jó. Inclina os ouvidos, Jó, e considera as maravilhas de Deus. Sabes tu como ele comanda as nuvens? Como faz brilhar o relâmpago? Como equilibra as nuvens com sabedoria perfeita? Jó se rende. Somos pequenos diante dele, não podemos entender seus caminhos. Podemos até argumentar, mas não podemos alcançar sua sabedoria. Então, com temor, Deus declara: ele vem em majestade terrível, grande em poder, e jamais despreza a justiça. Ele encerra com reverência, dizendo que os homens o temem, mas ele não respeita os que se consideram sábios em si mesmos. O céu fica em silêncio por um instante, e logo Deus começa a falar. O vento sopra forte, o céu escurece, um redemoinho se forma sobre as cinzas onde Jó estava sentado. De dentro dele, a voz do Senhor explode, não como sussurro, mas como um trovão que rompe o silêncio do céu. Jó treme, os amigos se calam, e até o ar parece prender a respiração. Cinge agora os teus lombos como um homem, pois te perguntarei, e tu me responderás. Deus começa a revelar sua glória, não por respostas, mas por perguntas que ninguém consegue responder. Onde estavas tu quando lancei os alicerces da terra? Dize, se sabes entender. Quem lhe pôs as medidas? Quem estendeu o cordel sobre ela? Deus fala da criação como uma obra sagrada, do momento em que as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Quem fechou o mar com portas quando ele saiu do ventre? Quando limitei as águas com nuvens e trevas, dizendo: até aqui virás, mas não ultrapassarás? Quebrará o orgulho das tuas ondas. A cada pergunta, a voz do Senhor atravessa o véu da ignorância humana. Comandaste tu a manhã? Mostraste ao amanhecer o seu lugar? Entraste nas profundezas do mar? Caminhaste pelos abismos? Viste as portas da morte, os portões da sombra da morte? Sabes onde mora a luz e onde a escuridão tem seu lugar? Conheces os tesouros da neve, ouviste os depósitos do granizo, que retenho para tempos de angústia e guerra.
Ele questiona sobre os caminhos do relâmpago, as chuvas sobre a terra seca, o nascimento do orvalho, a origem do gelo e da geada. Quem cria as gotas do orvalho? De onde vem o gelo e a geada? Quem os trouxe à luz? Deus olha para os céus e desafia. Atas tu as cadeias das Pleiades? Soltas os laços de Órion? Fazes sair as constelações do seu tempo? Volta-se para a terra e pergunta: Sabes as leis do céu? Dominas seu curso sobre a terra? Levantaste tua voz às nuvens para que as águas te cubram? Com ternura e majestade, ele pergunta: Caçarás para a leoa? Sacias a fome dos filhotes do corvo? Toda a criação parece responder, mas agora Jó precisa falar. O redemoinho gira ainda mais forte, a terra permanece em silêncio, e a voz do Senhor continua firme e serena. Sabes quando as cabras montesas dão à luz nos rochedos? Observaste o parto das corças do campo? Ele pergunta, não por ignorância, mas para mostrar que até o nascimento dos filhotes selvagens está sob seu controle invisível. Contaste os meses, sabes o tempo em que dão à luz? Enquanto o homem dorme, nas alturas dos penhascos, os filhotes nascem, crescem, ganham força e partem livres, sem ensino de ninguém. Deus então fala do jumento selvagem. Quem o libertou para viver livre? Quem soltou suas amarras? Ele vive longe das cidades, despreza o barulho do povo, habita os ermos onde só o vento canta. O riso do carroceiro ele não escuta, busca pasto onde quer. Depois o Senhor fala do boi selvagem, porventura. Deus então questiona se o boi selvagem quer servir ao homem ou se ficará junto à manjedoura. Pergunta se alguém conseguiria domar sua força com uma corda, se faria seu trabalho no campo ou recolheria a colheita. Confiarias na sua força para cuidar dos teus frutos? Deus sorri e continua, falando da avestruz, que é estranha e desajeitada, mas traz lições importantes. A avestruz bate as asas com alegria, mas não tem o amor cuidadoso da cegonha. Ela põe seus ovos na terra e os esquece, tratando-os com descaso, pois Deus lhe negou sabedoria. No entanto, quando corre, ri do cavalo e do cavaleiro, e mesmo sem inteligência, carrega algo único que só Deus lhe deu. Em seguida, o Criador se volta para o cavalo de guerra. Dás força ao cavalo, cobre seu pescoço com crina ondulante. Ele salta com bravura, enfrenta o perigo, não recua diante da lança. Relincha e sente o cheiro da batalha de longe. Não teme a espada, pois Deus o fez indomável, corajoso, belo e furioso. Depois Deus aponta para o céu e pergunta se é por tua ordem que o falcão voa, estendendo as asas para o sul, ou que a águia sobe e faz seu ninho lá nas alturas. Ela observa de longe, enxerga sua presa, seus filhotes bebem sangue, e onde há mortos, ali está ela. Deus encerra esta parte, mas Jó ainda não responde, pois diante de tanta sabedoria, só há silêncio e temor. O redemoinho gira forte sobre a terra, a poeira começa a assentar, mas a voz do Senhor permanece clara e firme. Ele se dirige diretamente a Jó. Ainda queres contender comigo, Todo-Poderoso? Tu que me repreendes, responde. Jó sente o peso da glória divina. Seus olhos fraquejam, os lábios tremem, e ele responde com humildade. Sou indigno. O que responderia? Ponho a mão sobre a boca. Falei uma vez, não responderei mais. Mas Deus não terminou. Do meio do redemoinho, o Senhor fala outra vez. Cinge teus lombos como homem. Te perguntarei e responderás. Ele o desafia. Anularás meu juízo? Condenar-me-ás para justificar-te? Tens braço como o meu? Tens voz como a minha? Se Jó é poderoso, que se revista de glória e majestade, que espalhe a fúria da sua ira, olhe para todo soberbo e o humilhe. Deus desafia Jó a fazer justiça, a julgar os ímpios, a esconder os orgulhosos no pó. Então eu confessarei que tua destra te pode salvar. Mas Deus sabe que nenhum homem pode. Para mostrar seu poder, Deus revela uma criatura misteriosa, o Bemote. Colossal, força viva da criação, come erva como um boi. Sua força está nos lombos e músculos, a cauda se move como um cedro. Seus ossos são como tubos de bronze, seus membros como barras de ferro.
Só seu Criador pode enfrentá-lo com espada. Esse ser habita entre os rios. Mesmo que as águas rugem, ele não teme. Mesmo que o Jordão se levante contra sua boca, permanece firme. Pode alguém prendê-lo com laços, atravessar-lhe o nariz? A resposta é clara: homem nenhum, só o Criador. Jó começa a entender que o propósito de Deus não era esmagá-lo, mas mostrar algo maior que a dor: a soberania, a justiça e a presença divina. A voz do Senhor ecoa ainda do redemoinho, agora falando do Leviatã, criatura indomável e aterradora que ninguém enfrenta. Poderás pescá-lo com anzol, prender-lhe a língua com corda? Deus descreve sua força, dentes terríveis, corpo coberto de escamas impenetráveis. De sua boca saem fogo e fumaça. Armas não o ferem. Ele ri das lanças, arcos e espadas. Leviatã é o rei dos orgulhosos, temível entre as criaturas, indomável pelas mãos humanas. Deus confronta Jó. Se ninguém pode dominar o Leviatã, quem ousará enfrentar-me? O redemoinho cessa, o trovão silencia, tudo ao redor está em paz. Mas dentro de Jó há uma revelação maior que a tempestade. Finalmente Jó abre a boca, não para reclamar, mas para se render. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos falha. Sua voz embarga, mas cada palavra é um altar. Perguntaste quem obscurece o conselho sem conhecimento. Por isso falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que não conhecia. Jó, que havia questionado tanto, agora só quer ouvir. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E se humilha por completo. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nada mais precisa ser dito. O homem que perdeu tudo agora encontra tudo o que importa. Deus então se volta para os amigos de Jó, mas agora fala com autoridade santa. Minha ira se acendeu contra vocês, porque não disseram o que é certo a meu respeito, como falou meu servo Jó. Deus ordena: tomem 7 novilhos e 7 carneiros. Vão até Jó, meu servo. Ele orará por vocês, e eu os ouvirei. Bildade e Zofar obedecem. Vem até Jó, o homem que haviam julgado, e Jó com o coração. Jó ora pelos seus amigos e naquele instante o céu se abre. Deus transforma a situação de Jó assim que ele intercede por aqueles que o cercam e inicia a restauração. O Senhor lhe devolve o dobro do que ele tinha antes. Seus irmãos e irmãs vão visitá-lo, trazendo ouro, prata e oferecendo conforto por tudo o que ele sofreu. Deus abençoa seus últimos anos mais do que os primeiros. Jó retoma seus rebanhos. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Além disso, Deus lhe concede novamente filhos e filhas. 7 meninos e 3 meninas, com nomes significativos como Gemima, Késia e Queren-Hapush. O texto destaca: em toda a terra não se encontravam mulheres tão bonitas quanto as filhas de Jó. E, de forma rara e generosa, ele lhes dá herança entre seus irmãos. Jó vive mais 140 anos, vendo seus filhos, netos e até bisnetos, até a 4ª geração. Então, morre idoso, pleno de dias, mas acima de tudo, satisfeito pela presença de Deus. Assim termina o livro de Jó, não com amargura, mas com arrependimento. Não com derrota, mas com revelação. Não com um homem quebrado, mas com um homem renovado. Nesta narrativa, testemunhamos o silêncio do céu, o agito do inferno e a angústia da terra. Vimos um homem íntegro perder tudo: filhos, saúde, riqueza, reputação. Tudo desapareceu como vento no deserto. Vimos seus amigos acusá-lo, sua esposa desanimá-lo e seu coração buscando entender o que estava oculto. Mas, acima da dor, vimos um Deus soberano que nunca perdeu o controle. Vimos perguntas que não receberam respostas lógicas, mas sim a presença de Deus. Compreendemos que o sofrimento não significa a ausência de Deus, mas pode nos revelar quem Ele realmente é. Jó conhecia Deus só de ouvir falar, mas depois da tempestade, ele o viu, e por isso silenciou, se rendeu, humilhou-se e foi restaurado. Se você chegou até aqui, faz parte de um grupo especial.
aqueles que não apenas leem a Bíblia, mas a acompanham até o fim. Foram 42 capítulos de desafio, dor, fé, silêncio e glória. Cada parte deste estudo foi feita com temor, oração, estudo e entrega, com o objetivo único de fortalecer a sua fé. Então, se você assistiu até aqui, comente. Eu cheguei até o fim do livro de Jó e agora sei que meu Redentor vive. Esse comentário mostra que você faz parte de um povo raro, pessoas que honram a palavra de Deus mesmo nos momentos difíceis, que não fogem da dor, mas a enfrentam com fé. Agora te convido. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir essa história e se inscreva no canal para continuar essa caminhada pela Bíblia. Mas mais do que qualquer curtida, permita que essa história transforme a sua vida. O livro de Jó não foi escrito para responder todas as nossas dúvidas, mas para nos lembrar que Deus é suficiente, mesmo quando não entendemos tudo. Ele nos ensina que a verdadeira fé não depende das bênçãos, mas da confiança no caráter de Deus. Então, faça um convite. Renda-se a Ele. Não com revolta, mas com reverência. Não com orgulho, mas com humildade. Deixe Deus ser Deus e permita que o final da sua história também seja escrito por Ele. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje. Aceite o Redentor de Jó como seu próprio Redentor. Essa história não foi contada para entreter, mas para transformar. Agora me conte, qual parte do livro de Jó mais tocou seu coração? Qual resposta de Deus? Qual fala de Jó? Qual virada da história fez você parar e refletir? Comente aqui embaixo. Este foi o livro de Jó, capítulo por capítulo, do começo ao fim. Oro para que ele tenha fortalecido sua vida, assim como fortaleceu a minha. Deus te abençoe e até o próximo estudo, se ele permitir.